Eu tô preso não em tô uma questão conseguindo há uma melhorar hora, o que eu vou cara. fazer da vida Aí eu depois da procrastinando. escola. Será que eu aceito Parece aquela que Será que eu proposta, vou eu conseguir? me sinto mal. Eu não sei mais o que fazer. Hoje em dia, eu estudo psicologia. Eu gosto muito de aprender sobre isso. Então vocês vão ser obrigados a me ouvir falando sobre. Por eu gostar de compreender como o cérebro de um ser humano funciona, às vezes eu me pego com algumas perguntas que nenhum artigo científico consegue responder. Uma vez uma aluna da DP chegou pra mim e disse: chegou uma proposta na minha vida, mas se eu aceitasse essa proposta eu teria que me mudar e eu não poderia fazer o BMAP daquele ano. O que eu faço? Emergiu e ecoou a pergunta. O que eu faço? Como responder isso? Eu não fazia a menor ideia. E nenhum artigo conseguiria responder essa pergunta. É algo puramente pessoal. Sobre as perguntas do começo desse vídeo, muitas podem ser respondidas com auxílio do conhecimento científico, mas tem algumas que não é isso que vai responder. Então fica a pergunta: como responder perguntas tão difíceis? Perguntas sem resposta. Como saber o que é melhor para o seu futuro? Como tomar boas decisões? Ou até como se tornar a versão de si que você quer ser? Eu vou tentar fazer uma investigação, de modo a tentar encontrar uma possível resposta. Esse vídeo é pura reflexão, então se você discorda com a minha perspectiva, comenta aí embaixo. E pra você entender o vídeo, a gente vai ter que entrar em uma história, que talvez não tenha absolutamente nada a ver com o que você espera. Mas vamos lá. O ano é 1584. Um dos samurais de maior relevância do Japão nasce, Miyamoto Musashi. E aí você diz: ah, eu conheço esse nome. Exatamente, porque existe um mangá chamado Vagabond, que conta a história de Miyamoto Musashi. Claro, de uma maneira que obviamente não é um relato histórico fidedigno. Musashi é criado sob o nome de Takezo, e sempre foi uma criança problemática. Ele cresceu nas montanhas aprendendo tudo que ele soube sobre a espada, até que em um certo momento decidiu trilhar um caminho, o caminho da busca por um título. O jovem Takezo, posteriormente Miyamoto Musashi, queria ser invencível sob o sol, invencível sob os céus, invencível. Com isso, nosso garoto parte para um combate para construir o seu nome, mas a princípio ele falha. Takezo falha e, após ser julgado por cidadãos da sua terra natal, renasce como Musashi e se torna um vagante que busca enfrentar novos oponentes. Musashi, em sua jornada, decide enfrentar os Yoshioka. Os Yoshioka eram basicamente espadachins renomados de um grande dojo. Nós, leitores, sabemos claramente que Musashi é forte. Quando Musashi enfrenta os Yoshioka, a gente sabe que ele vai vencer. Musashi perde e Musashi precisa fugir. Nesse momento, Musashi é só uma criança, mas uma criança com idade suficiente para ter barba na cara. Musashi acreditava que estava no nível dos Yoshioka, mas ele viu que o nível dele não era o suficiente. Ele foi derrotado, ele falhou. Musashi segue então em sua jornada, passa por montanhas, passa por novos locais, até que ele se vê em um templo. Naquele templo, ele encontra Inshun. Inshun é um especialista das artes marciais. É o nome que será líder deste templo. Musashi decide desafiar ele, mas novamente, não é possível derrotar ele. Musashi então foge. Musashi teme. Musashi tem medo de conceber um vislumbre de uma possível morte para ele. Musashi então se encontra com um senhorzinho, um velho, que aparentemente não tinha tanto conhecimento, mas esse senhor tinha renome no contexto daquele templo. Ele decide conceder auxílio ao Musashi, mesmo sendo próximo de Inshun, o inimigo que acabou de derrotar o nosso herói. Na concepção desse ancião das artes marciais, Inshun precisava ter uma experiência de quase morte, porque isso o levaria a aprender coisas novas. Musashi era perfeito para proporcionar essa experiência a Inshun. Agora, sob o manto de poucas palavras e de poucos ensinamentos que não pareciam tão claros, Musashi treina nas montanhas próximas ao templo. O tempo vai passando, o tempo passa, até que Inshun e Musashi combatem novamente, e Inshun tem a sua experiência de quase morte. Musashi, até certo ponto, se sobressai, mas o mais importante, sinceramente, não é quem venceu, é o desfecho. No fim do arco, vemos uma imagem de Musashi e Inshun sorrindo um para o outro. Note que isso foi um grande aprendizado, tanto para o Inshun quanto para o Musashi. A experiência ensinou algo para eles. Mas calma lá, esse não é o ponto que eu quero trazer. Depois disso, Musashi deixa o templo. Nessa jornada, ele vai novamente encontrar um ancião, o velho dos Yagyu. Mas antes, Musashi passa por vários perrengues. É procurado, precisa usar suas habilidades e finalmente se encontra com o senhorzinho dos Yagyu, um mestre de renome. Matá-lo traria para Musashi a alcunha de invencível. Mas no momento em que Musashi o encontra, ele se apresenta indefeso.
muito indefeso. Basta apenas um golpe e esse singelo velhinho indefeso vai virar história. Musashi ficaria conhecido por matar o mestre da espada. Ele empunha sua espada e finalmente... falha em tirar a vida do velho dos Yagyu. O indefeso senhor se protege com um simples coçador de costas. Invencível é apenas uma palavra. Isso é o que Musashi ouve. Apenas uma palavra. Musashi consegue sair desse templo. E depois de passar por muita coisa, depois de derrotar Inshun e encontrar os Yagyu, ele decide voltar para enfrentar os Yoshioka. Derrotar aqueles que o derrotaram no começo da história de Musashi. Mas agora, Musashi não é a mesma pessoa. Musashi viveu experiências e de certa maneira aprendeu com elas. Pois é, Musashi consegue derrotar o líder dos Yoshioka. E depois, aquele que estava sob o manto do encargo de se tornar o próximo líder, também é derrotado por Musashi. Mas as coisas não ficam boas para Musashi depois disso. Como sendo líderes de um renomado dojo, aqueles que Musashi matou eram nomes muito respeitados. 70 espadachins, então, decidem ir atrás de Musashi. 70 homens contra um único ser. É nesse momento em que a gente vê uma das cenas mais marcantes dessa obra. Eu sou grato pelo que eu vivi. É isso que Musashi diz enquanto focaliza no momento. Os 70 dos Yoshioka se preparam e Musashi está pronto para o combate. Vemos detalhadamente Musashi se sobressaindo sobre seus oponentes. Vemos cada detalhe da luta sanguinária que Musashi vivencia. Vemos como esse exército de um homem só consegue vencer. Musashi vence. Musashi consegue derrotar todos os combatentes dos Yoshioka. E agora, Musashi finalmente obteve o título de Invencível sob o Sol. Musashi agora está nos holofotes da alcunha de Invencível. Mas esse é o fim? Esse é o fim da jornada de Musashi? Pois bem, eu gostaria de contar pra vocês que toda essa história que eu falei não valeu de nada. Mas eu acho que a parte mais importante que eu queria repassar é o que vem agora. Note que Musashi se aperfeiçoou muito. Musashi aprendeu muito e se tornou uma nova versão de si. E veja que Musashi encontrou muitas perguntas, se viu com várias questões. Quando criança, aprendeu a usar a espada por si. Com os Yoshioka, aprendeu por si que precisava de mais. Com Inshun, foi treinado pelas montanhas. Com os Yagyu, ouviu que invencível era só uma palavra. Veja que tudo foi um processo. Musashi foi aquele que ouviu muitos ensinamentos, mas sem que ele se atesse às palavras que ouviu, as palavras nem sequer faziam sentido. Invencível é só uma palavra. Inicialmente, isso entrou por um ouvido de Musashi e saiu pelo outro. Foi o tempo que respondeu Musashi. Foi o tempo que fez com que isso fizesse sentido. Foi a experiência e a busca de autoconhecimento que fez com que Musashi chegasse no nível que ele chegou em sua luta final. Musashi ouviu de membros do clã Yoshioka: você não parece o mesmo do ano passado. Depois disso, começa uma das partes mais interessantes da obra. Musashi vaga pelo Japão. Encontra então uma família com filhos, uma mãe e um singelo senhor que esculpe estátuas de Buda. E Musashi encontra também um garoto que perdeu seu pai. Musashi cuida dele, e Musashi se estabelece após toda essa jornada em um pequeno povoado. Mas agora Musashi conheceu outra realidade, e agora Musashi encontrou um inimigo tão forte quanto qualquer espadachim que ele tenha derrotado no passado. Musashi agora vê a vida de pessoas devotas ao plantio que estão sofrendo com a fome. Musashi enfrenta a fome, Musashi enfrenta a escassez. Agora, nosso protagonista não saca mais uma espada, agora é uma simples enxada para arar o solo. Vagabond se transforma. A obra não é mais sobre morte. A obra não é mais sobre um assassino que quer se tornar invencível. A obra agora é sobre aquele que é invencível aprendendo com algo que não é um combate. São muitos capítulos cuidando de uma singela plantação de arroz. Musashi conversa também com um senhor que dedicou a sua vida à plantação de arroz. E se Musashi encontrar agora uma vitória, ela não vai implicar morte, e sim vida.
é isso que acontece. São cenas lindas em que a gente vê a plantação prosperando, e eu acho magnífico. Mais magnífico ainda o que acontece no capítulo 322. No capítulo 322 tem uma linha de diálogo simplesmente majestosa. O velho dedicado à plantação de arroz que Musashi conversou acaba morrendo. Perguntam então pra Musashi o seguinte: sobre o que você falava com o Shusaku-san todos os dias, Musashi? Eu queria ter aprendido mais sobre o cultivo de arroz e outras coisas. Eu queria que ele tivesse me ensinado, não me pergunte, ele disse. Então, quem? A quem nós devemos perguntar? A terra, as árvores, a grama, as plantações de arroz, os insetos, tudo. Pergunte para a experiência. Vagabond é sobre isso. A palavra-chave é autoconhecimento. Quem daria as respostas sobre como plantar arroz? A experiência, as coisas. Musashi aprendeu com as florestas. Musashi aprendeu com as montanhas. E mesmo que muitos tenham dito pra Musashi várias coisas, as palavras só passaram a fazer sentido quando Musashi as compreendeu de fato. Quando Musashi optou por compreendê-las, optou por entender a si próprio e optou por compreender a situação que o cerca. As palavras ensinaram para Musashi. A experiência ensinou pro Musashi. E eu acho que aqui está o núcleo desse vídeo, no autoconhecimento, em entender as coisas, em se entender. Sabe o que vai responder boa parte dessas perguntas? Ninguém, senão você. Eu não tô dizendo que não existem respostas boas e embasadas para suas perguntas. Eu tô dizendo que cabe a você encontrá-las e cabe a você interpretá-las. Eu sinceramente acho que não existe uma solução mágica, uma pessoa milagrosa que vai te dar as respostas para aquilo que você quer. Em certa medida, é interessante que algumas respostas venham de si. Devo focar para entrar na faculdade X ou Y? Não sei. O que é melhor para ti? O que dialoga com os seus anseios e gostos que você mesmo quer? Ah, mas eu não consigo evoluir nos estudos. Mas você realmente tá estudando certo? Você sabe como você aprende? Como as condições do seu meio influem nisso? Você tá dando o seu melhor? São muitas perguntas, e eu posso dar respostas tentando iluminar o seu caminho, mas a decisão final vem de você. Interpretar todos os frutos da sua experiência, isso é com você. Isso depende de você. Sobre as suas ações voluntárias, você é o único que tem pleno controle. Existem algumas obras de importância muito grande pra mim. Vagabond é uma dessas. Mas eu gostaria de fazer um link também com um texto em um livro de filosofia da ciência. Certa vez, Rubem Alves decidiu escrever sobre o que ele imaginava da ciência. E ele via que, em certa medida, o espírito da busca por conhecimento, ele parte de uma idealização de um resultado, e com base nisso, se encontra possíveis e eventuais meios para alcançar esse resultado. Tem algo que gostaríamos de saber, algo que gostaríamos de aprender. A partir de um conhecimento que queremos obter, a gente pode refletir sobre isso, olhar o resultado final e refletir sobre como a gente pode chegar nisso, de que maneira podemos orientar uma pesquisa de modo a chegar nesse resultado, de que maneira podemos utilizar do rigor metodológico da ciência para conseguir chegar nisso. Mas Rubem Alves não fala só do pensamento científico, ele faz uma certa aproximação da ciência com outras áreas do senso comum mesmo. Eu acho que aqui tem uma chave muito interessante. Eu vou deixar uma pergunta para ti. Normalmente, existe alguma resposta que queremos, mas por acaso você já se questionou como você mesmo poderia tentar chegar nessa resposta? Você quer aprender a estudar mais, por exemplo. Como você poderia fazer isso? Poderia pesquisar por conhecimento cientificamente embasado sobre melhores maneiras de fazer isso? Poderia analisar a sua rotina, por exemplo, ver como você pode encaixar, ver como ajustar essas coisas, ver como você pode começar a estudar com base nos seus objetivos, ver como você pode organizar o seu dia. São muitas coisas que podem emergir simplesmente da idealização do resultado final. Mas, calma, não seja afobado. Às vezes demora. Musashi precisou se tornar invencível para descobrir que invencível no fim era realmente só uma palavra, exatamente como ele tinha ouvido. Demorou e não foi fácil. O caminho do autoconhecimento não é fácil. Então, qual é a conclusão que eu quero chegar com esse vídeo? Na verdade, vamos reformular a pergunta. Qual é a conclusão que você chegou com esse vídeo? Comenta aqui embaixo para que a gente possa debater. Eu vou deixar um link para cada um dos volumes de Vagabond na Amazon, caso você queira comprar o mangá físico. É um mangá muito bom, recomendo demais. Vou deixar também o livro do Rubem Alves, que eu acabei de mencionar aí na descrição. Se você quiser comprar pelo meu link da Amazon, eu vou estar sendo ajudado. E aí você consegue pagar um pão de queijo para mim. Agora, se você quiser estudar matemática a nível de OBMAP, para você sair bem nessa prova e sair com a brilhosa no seu pescoço, considere dar uma olhada na Academia de Pitágoras, que é o meu treinamento para OBMAP. Tá na descrição o primeiro link para você poder acessar, tá bom? Tá com desconto de Black Friday. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Beijinho no coração de todo mundo e tchau, tchau.